De Mauro, você que vai começar esse episódio, porque você é o nosso atleta, você é a nossa alta performance no esporte aqui desse podcast. Então, comece você esse episódio. Não vou começar porque você já começou, né, Cíntia? Já começou com esse ataque positivo dessa vez. Gratuito? Gratuito positivo. Foi positivo. Acho que o primeiro positivo que você deu nesse 1 ano de podcast aí, mas o primeiro de muitos. E... Não, a gente tem que se apresentar, né? Estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre atividade física, como isso é um E impacto na saúde nossa... mental. Exatamente, na nossa saúde mental, mas a gente tem que deixar claro que a gente não vai falar aqui que você tem que correr uma maratona. A gente vai falar aqui que você, como um ser humano normal cheio de preguiça, tem que fazer um pouquinho de atividade física para viver um pouquinho mais. Eu acho que é basicamente isso. Talvez eu fale que você tem que correr uma maratona, porque eu gosto do quê? De provocar as pessoas, entendeu? De deixá-las com um desconforto. Então, nada melhor do que terminar um episódio de um podcast com uma sensação de que, meu Deus, preciso correr 42 quilômetros, né? Mas, enfim, quero deixar claro uma outra coisa importante aqui nesse episódio, que é, nesse podcast, a gente tem duas equipes. A equipe da atividade física a gente ama e a equipe da atividade física a gente não ama. Claramente, eu sou a parte do que não ama. Então, que fique claro quem tá onde nesse jogo aí da atividade física. Ué, Cíntia, mas você é psicóloga, você tem que defender, né? É bom pra saúde mental. Defendo pros outros. Eu acho que você jogou aí um desafio, Cíntia, de correr a maratona. E eu acho que até o final desse episódio, se você desafiar mesmo os ouvintes, a gente vai ter que participar dessa corrida aí. Uma maratona, gente, não, obrigado. Me liguem no final que eu vou almoçar com vocês pra comemorar. E ouvir você reclamando de dor, né? Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Bom, eu tenho um histórico aí com maratonas, um dia eu conto aqui em algum episódio. Mas, gente, vamos lá. A gente falou sobre psicologia, psiquiatria, né, no último episódio. E aí, já que a gente tá nessa pegada de saúde mental, por que não falar do esporte, o impacto que ele tem na nossa saúde mental, por que é importante, quanto de atividade é importante, se só tem lado positivo, se tem lado negativo, eu já vou falar que tem. Sim, gente, tem. Vou falar no final. Aquelas, né? Tinha que procurar o impacto negativo da atividade física na saúde mental. Sim, vou falar sobre isso mais pro final. E quer contar um pouquinho, Bruno, da tua relação com o esporte, tudo, antes da gente falar da parte técnica, do impacto que a atividade física tem no nosso organismo, enfim. Vamos começar na década de 90. Não vou tão longe assim, mas... Meu Deus. Tenho que aproveitar esse espaço para dizer que eu sou brasileiro e não gosto de futebol. O meu esporte era basquete, porque eu sou baixinho, tenho 1,70 m e adorava basquete. Era mais baixinho ainda no colegial, quando eu tinha meus 13, 14 anos, e jogava basquete. Não tinha força para arremessar a bola, mas eu passava pelo meio de todo mundo e pegava a bola. Eu acho que eu sempre fui voltado a essa atividade física e nunca tinha reparado que eu gostava muito de atividade física, sabe? Sempre andei de patins, hoje continuo andando de patins, pratico vários esportes, acho que o escalada é o que eu mais pratico e paraquedismo também, apesar de não ser uma atividade de cardio, sabe? É mais uma atividade de repetição e cansaço, por assim dizer. É muito... corri por muito tempo também, mas o máximo que eu corri foi 12 quilômetros, não corria mais do que 12 quilômetros. Nunca participei de meia maratona ou maratona inteira. Quando eu descobri que a maratona inteira era 42 quilômetros, eu pensei, nunca vou correr isso, que já dói o suficiente com 12. Até o final desse programa nós vamos ver aí como vai ficar o nosso desafio para nós dois correr, Cíntia. E é isso, atividades físicas são maravilhosas para mim. Se você tem atividade física e quer um parceiro para testar algo novo, por favor me convide. Estou sempre disponível, ainda mais se for outdoor. E quero muito praticar outras atividades. Você quer que eu liste mais atividades que eu faço ou só fica nessa forma genérica mesmo? Não, acho que você pode, conforme a gente for falando aqui no episódio, acho que a gente pode ir listando aí as suas atividades, né? Mas eu acho que o que eu mais gosto de atividade é como é gostoso, como você se sente depois, sabe? Eu até penso, esse fim de semana eu passei pulando de paraquedas e pensei, nossa, tô cansado, quero ir pra casa. Aí eu fui pra casa e no dia seguinte acordei e pensei, putz, queria estar lá agora, fazendo de novo, sabe?
Poxa, quero voltar, né? Poxa, quero voltar. Acho que você não compartilha esse sentimento, né, Cíntia? Não, eu acho que na verdade... Não. Achando que era séria a pergunta. Não compartilho. Eu acho assim, na verdade, por conta do meu problema de visão e tal, eu caía muito, né, na infância, assim. Eu caía, me machucava. E eu acho, agora eu tava pensando, assim, em relação ao patins e tal. Ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho muito medo de me machucar. Eu acho que ficou esse medo aí e tal. Mas, por outro lado, também, sei lá, eu já caí tanto na vida que eu sou uma pessoa que a minha mãe falava que eu sei cair, né? Porque nunca quebrei nada, nada, nunca foi nada sério, porque eu já, sei lá, tenho uma técnica aí de cair. Mas acho que eu tenho uma coisa, assim, um medo, um negócio que vem muito desse lugar, que talvez se eu realmente quisesse trabalhar essa minha carreira no esporte, essa minha, sabe, desenvoltura toda para atividade física, talvez eu devesse dar uma olhada um pouco nesse processo, assim, né, de machucar, disso que eu acho que me segura um pouco. Você falou isso de cair, mas existe isso mesmo, né? Você caiu tanto, por assim dizer, né? Você mesmo falou que você aprendeu como cair. E realmente são técnicas de você cair nos esportes que eu pratico. Escalada e paraquedismo. Tem várias técnicas de você cair, você aprende memorizar aquilo, pra você saber que quando você cai, você divide a força do impacto, né? Por exemplo, se você for cair de um lugar alto, ao invés de você cair de pé, você cai de pé meio de lado. Aí você vai bater o pé, o joelho, a cintura, o ombro, tentar não bater a cabeça, mas você dividiu a porcentagem daquela energia em áreas maiores. Você é um profissional da queda, pelo que eu estou entendendo, já desde pequenininha. Hoje já não deve cair mais, porque é uma coisa que acontece quando a gente fica mais maduro e mais inteligente, envelhece, e a gente não quer se machucar, porque dói muito mais. O preço é muito maior quando a gente se machuca. Olha, não é bem verdade, porque faz pouquíssimo tempo eu, plena, maravilhosa, atravessando a Avenida Paulista, caí de salto e calça branca, rolei no chão, né? Enfim, levantei como se nada tivesse acontecido e segui minha vida. Mas não faz muito tempo assim. Então, não é bem assim, gente. Já tem muitas histórias de tombo e tal, enfim. E eu tava pensando, assim, uma das coisas que mais me deixa assustada com patins, eu adoro andar de patins, mas eu não sei lidar com a velocidade alta e eu não saber como parar se eu precisar parar, assim, eu não ter direito um controle ali, porque o patins você não para, tipo, parou, não é assim, né, você tem e, nossa, isso me dá uma angústia, assim, enorme no patins, então, sei, tem questões aí, Nath, meu psicólogo, oi Nath, vamos falar um negócio, conversar sobre isso. Eu acho que o patins envolve uma parte mais difícil, que é o seu couro está muito perto daquele chão asfáltico ali, que é um ralador. Então você consegue a cada segundo imaginar sua pele inteira saindo se você cair ali. Não, então, nunca tinha pensado nisso, mas agora eu tô pensando tô um pouco assustada. Você nunca tinha pensado nisso? Quando eu tô patinando, é a única coisa que passa na minha cabeça. Se eu cair aqui, metade de mim vai ficar no chão. Vou até ficar mais leve. Não é isso. Não é isso, mas eu não sei, tem uma coisa que eu preciso olhar. Diferente da corrida, que aí, né, você tem mais controle sobre parar, enfim, que é um pouco diferente, mas não quer dizer que eu também gosto de corrida, que eu não gosto. Inclusive, beijo pros meus amigos corredores, Juliana Miranda maravilhosa, corre 80 mil quilômetros, plena, belíssima, mas, enfim, fico lá só torcendo de longe, dando joinha e, sabe, falando, meu Deus, que corajosa, que maravilhosa, mas... Olha só, eu estou essa semana fazendo uma reciclagem em neurociência e tô na ponta da língua com muitos temas sobre dopamina e endorfina, então acho que vai ser bom esse episódio também para falar um pouco desses processos para o nosso organismo, né? Uma das coisas que eu tava vendo lá no curso, né, e relembrando e tal, é que estima-se que 80% do nosso cérebro não dá pra falar da produção cerebral, da atividade, né, mental, ela tá voltada pra nossa parte motora, pro nosso movimento. Então é muita coisa, né? Você pensar que tem 80% da atividade cerebral tá ligada no movimento do seu corpo, regulação da respiração, batimento cardíaco, né? Tudo voltado pro movimento. Então,
a gente tem, né, na evolução dos seres humanos, um período muito curto em que a gente faz pouca atividade, em que o nosso trabalho é parado, é no mesmo lugar e tal, né? Sei lá, talvez nem 100 anos. E é 100 anos contra todo o resto da história da civilização humana. Então a gente tem, né, assim, uma máquina, que é o nosso organismo, que é feita para o movimento, para repetição, para um monte de coisa, mas que a gente não tá usando mais. Então, isso é uma coisa importante de se pensar, né? Que quanto mais você fica parado, mais você tá subutilizando esse maquinário, e um maquinário que fica parado, ele estraga, ele vai apodrecendo, né? Ele vai, enfim, se deteriorando. E aí, não é sobre gostar ou não gostar de fazer atividade física, né? Aqui a gente tá falando no caso do Bruno, ele tem hobbies, coisas que ele faz e tal, que é o paraquedas, é escalar, é o patins, né, enfim. O que a gente vai falar hoje é mais sobre aquela atividade física de rotina, a musculação, o treino, o aeróbico, anaeróbico, que não é sobre gostar. Eu acho que a gente já tá num momento de informações científicas sobre atividade física, que é tipo, é necessário, você precisa. Sabe, igual, tem que tomar tantos litros de água por dia, tem que fazer tanto de atividade física por semana. Então, eu não gosto de atividade física, não é uma coisa que, nossa, que... Mas eu vou e faço, reclamo, né? Amo odiar a Si, que é a minha personal, enfim, fico lá xingando ela 1 hora, reclamando, falando que ela é do mal, que ela não tem coração, que ela, sei lá, é sádica... mas tô lá, né, 2, 3 vezes por semana fazendo meu treininho e nadando e, enfim, fazendo outras coisas. E não adianta, eu não saio do treino e falo, uau, que legal, nossa, tô ótima, não, mas enfim, sigo aqui porque eu tenho que fazer, faz parte. Como você se sente depois do treino, assim? Te conte pra nós. Eu me sinto, me dá uma sensação boa, assim, de tipo, sabe, dever cumprido, fiz e tal, mas não é aquela coisa de caramba, tipo, diferente do Luke, treina de manhã, chega pra tomar café, nossa, tipo, exausto e, sabe, uma cara mal feliz. Eu falo, meu Deus, gente. Enfim, é isso. Não entendo. E aí tem uma outra... O Bruno tá com uma cara rindo da minha cara, então eu já vou focar nas informações técnicas pra não ter que ficar aguentando, né? Esse arzinho cínico. É o seu drama maravilhoso, né? Temos um episódio só sobre ele, então estou aqui admirando o drama. Ai, meu Deus! Havia uma discussão por muito tempo entre os neurocientistas, né? As pessoas que discutiam o cérebro e tal, que é sobre a neurogênese, quer dizer, se a neurogênese é a nossa capacidade de produzir novos neurônios. Então, havia-se uma discussão de que talvez o adulto, ele não produzisse novos neurônios, ele só, então, sei lá, até uma certa idade, ele já tem todos os neurônios que ele pode ter, e o que ele vai, né, com o tempo, ele vai aumentar a complexidade das conexões desses neurônios que ele tem, ponto, né, os nossos 86 milhões lá de neurônios. Depois descobriu-se que não é verdade, né, que o adulto tem capacidade de neurogênese, sim, ele pode produzir novos neurônios. Fica a dica, já ia falar uma besteira. Eu ia falar, fica a dica pra quem fuma maconha. Mas queima neurônio, mas eu faço novos, que isso aí não tem nada a ver. Enfim, não. Não sei, não é informação científica. Mas a questão é que a atividade física está diretamente ligada à nossa capacidade de produção de novos neurônios. Então, as pessoas que praticam atividade física com frequência, com um tempo específico por dia e tal, né? Elas têm um aumento do hipocampo, que é uma região aí do cérebro. Então, se elas têm um aumento dessa região, é porque novos neurônios estão nascendo. E o hipocampo está ligado com várias funções importantes do nosso cérebro e tal. Então, é isso, né? Você modifica o seu cérebro a partir da atividade física. Isso é muito sério, muito importante. Então, né? Eu que sou muito cabeçuda e tal, penso, não,
tô aqui na atividade física, mas é porque o meu cérebro, ó, tá ficando melhor, entendeu? Tá ficando mais fortalecido, é disso que eu preciso. O abdômen sarado, não ligo. O abdômen sarado é o mais difícil também, né? O cérebro é o fácil, entre aspas, até você começar a ter atividade. Mas você falando sobre isso, eu lembro quando eu corria, eu acho que eu vi um cientista falando que acima de 7 ou 8 quilômetros que você começa a gerar mais as coisas químicas no seu cérebro sobre a recompensa do exercício. E eu lembro de ficar viciado. Eu lembro que era uma sensação maravilhosa depois de correr de longas distâncias, assim, acima de 8 quilômetros. E eu queria voltar a correr. No dia seguinte, assim, eu já tava com essa vontade, sabe, de correr, porque era uma sensação maravilhosa, era uma sensação ótima de... Você tinha um pouco de dor ali na perna, pelo músculo cansado e tal, mas o seu corpo dava uma sensação que até você descrevendo isso, eu comecei a lembrar agora e fiquei, caramba, eu quero correr, sabe? Não que eu consiga correr 8 quilômetros agora, vai quebrar tudo. Mas eu lembro dessa sensação, dessa liberação química que eu não tive em outros esportes. Eu não fiquei viciado nesse mesmo... Acho que esportes diferentes me deram vícios diferentes, mas da corrida eu acho que era o mais forte. O que eu mais conseguia sentir isso acontecendo ali, sabe? No dia e no dia seguinte, depois da corrida. Mas eu acho que eu não tive uma frequência de treino também suficiente, na corrida, por exemplo, suficiente para ter essa descarga, sabe? Para conseguir chegar nesse nível, né? Então, enfim, convivi com muitas pessoas que corriam e tal, que já tinham conseguido alcançar isso. Que é realmente, pá, é um saco, eu vou sofrer por meia hora, por uma hora, dependendo da quilometragem que a pessoa faz, né? Mas depois o bem-estar, assim, nossa, paga todo esse sofrimento, a chatice, ou, enfim, né? E tem uma outra coisa legal de falar em relação à corrida, que assim, a maioria das pesquisas que falam sobre saúde mental e esporte, né, a melhora da saúde mental, são baseadas em pessoas que corriam ou caminhavam. E às vezes caminhada leve, assim, não, sabe, aquela caminhada com passo rápido e tal. Então as pesquisas são focadas muito nesse tipo de esporte. E eles conseguem observar aumento de até 60% na criatividade das pessoas que só caminham. E eu não fico surpresa com esse resultado, porque, assim, quando você caminha na esteira, é uma coisa, né? Que você tá ali parado, vendo o mesmo ambiente e tal. Sei lá, eu não consigo ficar 10 minutos caminhando na esteira, é insuportável, sabe? Não passa aquilo. Agora, se eu tô na rua caminhando, que eu tô vendo gente, carro, os lugares, e tem um monte de outros estímulos, nossa, fico 15, 20, 25 minutos. Por isso que eu sinto tanta saudade da pracinha lá perto do meu apartamento antigo. Porque, tipo, às vezes era isso, assim, eu tava, enfiada dentro de casa, pandemia, não sei o quê. Saía, dava uma volta ali na pracinha, caminhava, via um monte de coisa, várias ideias de postagem, de vídeo, de conteúdo com paciente e tal, não sei o quê. Nossa, voltava outra pessoa. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Nosso cérebro também precisa do estímulo, junto com a atividade, com o seu corpo trabalhando, com a oxigenação e tudo isso, né? Um beijo pra você, se você é ouvinte do Corajosamente, está na esteira agora e está ouvindo a gente. Estamos aqui com você, seus maravilhosos. E eu lembro dessa parte, eu morava perto de uma pracinha que tinha 700 metros só. E eu comecei a correr nesse lugar. E era muito repetitivo, porque 700 metros era muito pouco pra correr. E eu lembro que eu dirigi até uma longe, que eram uns 20 minutos, porque lá tinha 2,5 km. E aí, porque era diferente, uma volta ali era uma conquista muito maior, era uma paisagem bem diferente do que o que eu corria nesses 700 metros, que acabava sendo a mesma coisa. E existe muito isso da facilidade de você ter algo perto, que você consegue caminhar, e você consegue criar essa rotina de você fazer essa atividade física. Quando a gente facilita esses meios, é mais fácil também de instalar o hábito. Então, se toda vez que você for treinar, você tiver que pegar o carro, atravessar a cidade, não achar lugar para estacionar, né? Nossa, tipo, só de pensar, tenho que ir, já dá aquela preguiça, aquela moleza. Agora, cara, academia aqui do lado, eu desço do prédio, ando um quarteirão, eu tô lá. É completamente diferente, né? Tipo, eu não tenho a menor vontade de pegar o carro e ir pro Ibirapuera, sabe? Pelo amor de Deus, obrigada. Não. Agora, se tivesse uma pracinha, alguma coisa mais perto, é completamente diferente. Você consegue fazer isso de pegar o carro e ter
caminho maior quando você já está no ritmo da atividade física, quando você já está naquela frequência e está acontecendo. Porque eu lembro, uma vez eu estava num treinamento e a pessoa estava falando de como é que você engana o seu cérebro para fazer atividade física. Porque somos a preguiça, nosso corpo quer economizar energia a todo custo, por isso que ficar nas redes sociais e no sofá sentado só passando o dedo ali, você está economizando uma energia maravilhosa que o seu corpo quer, porque era difícil antes de você conquistar essa energia, além dos efeitos químicos, né, que a rede social te dá no cérebro. Mas um jeito que essa pessoa ensinou sobre enganar o seu cérebro para atividade física era: você vai criar a menor parte possível para você fazer naquela atividade física. Então, se você quer dar uma caminhada, o que você precisa fazer geralmente é colocar um tênis para caminhar. Então, você nem pensa que você vai caminhar, você fala: eu só vou pôr o tênis da minha caminhada e tirar o tênis. É só isso que você vai fazer. Aí que você vai e pensa: eu só vou colocar o tênis. Aí você coloca o tênis. Já que você já está com o tênis, o caminho para você dar a caminhada já ficou mais curto. E o seu cérebro, naquele momento com o tênis, pensa: já estou aqui mesmo, vou fazer o outro, porque essa parte já está pronta. Se você pensar que você vai ter que pôr o tênis, vai ter que pôr uma bermuda, vai ter que pegar o carro, já não vai fazer. Porque o seu cérebro não quer toda essa energia, apesar de serem coisas pequenas. Você tem que se enganar o suficiente para acreditar que você só vai colocar o tênis. Uma vez que você está com o tênis, você vai andar. Mesmo que você ande uma pouca distância, sabe? Sim. São os micro hábitos, né? Então, que é pensando também nesse gasto menor da energia. Se eu quero tomar mais água, é óbvio que é melhor eu deixar uma garrafa de água na minha mesa do que ficar acreditando que eu vou levantar, né? Eu e Demauro com nossas garrafinhas, a minha tá já acabando. Você não vai ficar levantando 7, 8 vezes no dia da tua mesa para buscar água. Então, né, deixa a água aqui, deixa o tênis e a roupa de corrida mais à mão. Tem gente que fica o dia inteiro, né, com a roupa de atividade física, porque já, tipo, já tô aqui, é só ir, né, não precisa nem se trocar, nada disso, enfim, então tem esses processos. Eu vou até, acho que, depois indicar um livro sobre isso. Fiquem pro final, se você quiser uma indicação. A atividade física, ela ajuda na liberação da endorfina e de opioides corporais. Opioide, só para vocês entenderem, sei lá, a metanfetamina, ela imita no corpo, ela é um opioide químico, vamos chamar assim, né? Então ela dá aquela sensação que os nossos opioides naturais geram. Só que ela faz isso de uma maneira muito amplificada, né? Então, endorfina e opioides, eles fazem com que a gente tenha aquela sensação de bem-estar, que é isso que você está falando da corrida, né? Dessa sensação boa, dessa regulação do humor depois que você corre e tal. Então, quando a gente faz atividade física, o hormônio, assim, direto que vai ser produzido e estimulado e tal, é endorfina e esses opioides aí naturais do nosso organismo, né? Os maratonistas, por exemplo, né, fizeram um estudo com maratonistas, eles podem ter redução de cortisol no corpo. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, quer dizer que eles observaram que nos maratonistas eles tinham uma resistência maior ao estresse do que as pessoas do grupo controle que não corriam. Então, eles ficavam menos estressados, ou eles demoravam um pouco mais para ficar estressado por conta, né, desse trabalho aí das corridas que eles faziam e tal. A gente consegue também entender, porque pensa que correr 42 quilômetros é no mínimo ali, né, se você não é um atleta africano, que tem aqueles tempos surreais, né, que enfim, mas você vai demorar umas 4, 5 horas para fazer uma maratona, um tempo médio, né? Então, são 4 ou 5 horas correndo. Imagina isso. Fazendo atividade, sentindo o corpo doer, sentindo a respiração oscilar, pensando mil coisas. Então, ele tem que trabalhar... ele trabalha um monte de pensamentos, de estruturas mentais nesse processo, né? E o corpo dele também tá trabalhando para isso. Então, ele ganha aí essa resistência ao estresse e tal. Eu lembro quando eu corria, eu me enganava falando que era só mais 1 quilômetro. Era assim que eu conseguia. Acho que quando eu já tava no 3, eu já
que já não queria correr mais, eu pensava, só vou correr mais 1 quilômetro. Eu corri 1 quilômetro, aí eu pensava, só mais um. E aí eu ia indo de um em um, porque uma coisa que acontecia também é a dor que você sente na perna quando você tá correndo. Sabe, você tá fazendo atividade física, você começa a sentir aquela dor, ela estabiliza. Então, ela não vai aumentando até sua perna explodir e você não aguentar de dor. Eu não sei, nunca corri 42 quilômetros, talvez isso aconteça, porque dá pra ver umas pernas bem mole ali fazendo. Então, eu lembro que essa dor estabilizava, que é o mesmo do nadar. Você começa a nadar e enquanto você tiver fôlego, se você treinar bem a respiração, você consegue nadar por um tempão, por horas, porque a dor estabiliza. E aí você tem que aprender a conviver com a dor. Mas, acho que eu hoje, você e a maioria dos nossos ouvintes são seres humanos normais, né? Então você não quer sentir nenhuma dor, você não quer aprender a conviver com a dor, você só quer fazer atividade o suficiente para gerar melhoria no estresse, melhoria no sono, melhoria em atividades do dia a dia de uma forma geral, né? E aí, quando a gente pensa também nos hormônios que são produzidos com a atividade física, a gente tem a serotonina, né? Tem uma regulação também da serotonina, que a serotonina, só para vocês terem uma ideia, na medicação, por exemplo, para depressão, ela vai atuar, né, a medicação diretamente na serotonina, na sua produção ali de serotonina. E o esporte faz isso, a atividade física faz isso de uma maneira natural. Uma outra coisa que a gente pensa bastante é em relação à dopamina, né? Então, as pessoas linkam muito dopamina ao prazer. Dopamina é o hormônio do prazer. Então eu vou fazer atividade, essa sensação de, não sei o que, também tá ligado. Não é exatamente isso, né? A dopamina, ela, se der para dar um exemplo mais fácil, assim, ela é a motivação para buscar o prazer. Então, a dopamina é o que me faz levantar e ir lá abrir a geladeira para pegar o bolo de chocolate, que eu gosto. Se eu não tenho dopamina, se a minha dopamina tá baixa, eu vou continuar gostando do bolo de chocolate, mas talvez eu não vou ter essa energia de ir lá buscar o bolo. Tipo, tem que ir lá buscar? Não, então deixa, não quero. É meio isso, né? E a gente tem 2 processos em relação à liberação de dopamina no corpo. E aí eu quero explicar isso porque eu quero explicar a coisa da frequência também, né? A gente tem um processo que eles chamam de fásico, que você tem picos de dopamina, né? Então o seu corpo produz a dopamina ali naqueles picos, e a gente tem o tônico, que é num ponto abaixo dos picos, só que ele é constante. Então é uma mangueirinha de água ali de dopamina, baixinho, só que constante, e depois acima eu tenho os picos ali da dopamina fásica. O que faz a gente conseguir sustentar um hábito, fazer atividade todo dia, ou dia sim, dia não, é essa dopamina aqui de baixo, é a dopamina ali tônica. Só que quando eu hiperestimulo o meu corpo com essas dopaminas sintéticas, vamos chamar assim, né? Que as redes sociais, né? Eu tô ali vendo um monte de novidade e tal, ou eu tô comendo comida hiperpalatáveis, né? Super saborosas e calóricas e não sei o quê, ou eu tô bebendo, usando droga. Então, o que eu faço com o meu organismo quando eu ponho essas substâncias para dentro, ou quando eu entro nesses ambientes que me geram isso, esses picos da dopamina fásica, ele fica muito alto, mas tipo, sabe? Naturalmente ele seria pequenininho, ele vai lá pra cima. Só que quanto mais alto ele vai, mais baixa a minha dopamina tônica cai. Tipo, é quase inversamente proporcional, né? Então, quanto mais eu hiperestimulo meu organismo com essa dopamina do mundo, menos vontade ou menos energia, menos dopamina, menos motivação eu vou ter para fazer as coisas e para sustentar as coisas habitualmente. Isso na prática é muito fácil de perceber. Se você vem numa pegada de treinar todos os dias, acorda cedo, vai para musculação, depois corre 5 quilômetros, ou dia sim, dia não. Se à noite você sai para beber, come pizza, hambúrguer, não sei o que, fica bêbado, muito louco, usa droga, tal. No outro dia, você não tem energia pra sair da cama. E mesmo se você, beleza, acordou meio-dia com a rebordose, você não tem ânimo pra ir
para atividade física, porque você mexeu, você desregulou esses seus níveis de dopamina interna. E aí vira uma bola de neve, porque aí você não vai, aí o seu corpo, você não consegue produzir a sua dopamina naturalmente, aí você vai buscar essa dopamina lá fora de novo, aí você vai beber, não sei o que, né? Aí você desregula, enfim, vira uma bola de neve que você não consegue sustentar essa produção de dopamina, entende? É por isso que, normalmente, a pessoa, quando ela começa a praticar esporte, ela vai regulando as coisas meio sem perceber. O sono, né? Os pesquisadores não conseguem falar o que gera o quê. Se você faz atividade, aí você cansa mais o seu corpo, relaxa e tal, e dorme bem, ou se o fato de você dormir bem faz com que você tenha mais ânimo, enfim, mas não importa quem gera o quê. O que importa é que você começa a entrar nesse ciclo de um sono melhor. Aí você fala, puta, não dá, né? Pra eu correr, eu preciso... Nossa, não dá pra ficar comendo essas coisas, preciso comer, me alimentar melhor. Aí você altera a alimentação e tal, não sei o quê. Então você mexe na sua rotina inteira pra poder conseguir ter um treino ok, né? Eu vejo que o que eu mais sinto nessa parte de esporte, assim, dentro do que você falou, por exemplo, a escalada. Escalada é algo que eu, às vezes, começo a escalar muito durante a semana, às vezes demora um pouco mais, menos vezes e tal. E eu vejo que quanto mais atividade física eu estou fazendo, então quanto mais vezes na semana eu estou escalando, mais energia eu sinto e mais motivado eu sinto de melhorar o que eu estou fazendo. Então, eu sei que eu acabo bebendo menos, eu sei que eu acabo me alimentando mais nas horas certas, porque eu sinto essa mudança no meu corpo da atividade física. E eu sinto, por exemplo, se eu escalo por 1 hora, eu quero escalar por mais do que 1 hora. Para eu escalar mais do que 1 hora, eu preciso estar mais descansado, eu preciso ter me alimentado bem, eu preciso estar hidratado. E isso naturalmente me motiva a fazer as outras coisas, porque eu sei que aquela atividade que eu estou fazendo ali é algo que está me deixando muito feliz. Então, seja porque eu estou conseguindo fazer o desafio na escalada, ou porque eu estou conseguindo ficar mais forte. E eu consigo ver essa mudança com o tempo. Só que é uma mudança gradativa que você também vai ficando preso, às vezes, você não consegue ver mudança. E aí, quando eu chego nesse lugar de não conseguir ver mudança, aí tem um efeito oposto. Que aí eu começo a ir menos, aí eu começo a me alimentar diferente, voltar a beber mais e etc. Porque aí eu vou nessa parte de, nossa, eu não vejo mudança nenhuma em X meses, pra que eu tô fazendo isso? Só aquela geração de hormônio, coisa assim, não tá me dando motivação suficiente pra fazer. E aí depois volta de novo, porque eu perco um pouco de qualidade do que eu conseguia fazer e acabo de novo vendo essa mudança de conseguir ficar melhor, mais forte, fazer desafios maiores. E um efeito sanfona nisso pra mim da escalada é o que eu mais tenho esse exemplo hoje. Enfim, a gente consegue ver o efeito dessa química na nossa rotina e tal, mas muitas vezes a gente não entende como ela funciona. E quando a gente fala, por exemplo, de pacientes com ansiedade ou com depressão, a atividade física é sempre indicada, né? Porque ela, em parceria com a medicação, ela vai gerar uma melhora muito mais rápida para esses pacientes. Então, sei lá, o paciente que tem ansiedade, se ele conseguir, né, entrar numa rotina de atividade física, ele vai ter uma tolerância maior às crises. Naqueles momentos de ruminação, que ele entra naqueles pensamentos ansiosos, ele vai conseguir se distrair melhor desses pensamentos. E aí a gente entra num processo que chama autoeficácia, né? Então, assim, quando o paciente consegue ter tolerância, ou essa tolerância, né, que ele vai criando, faz com que ele acredite que é capaz de executar, de alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, no alcoolismo, a autoeficácia ajuda ele a tolerar as recaídas. Nas crises de compulsão, né, para quem tem algum tipo de compulsão, também, né, a autoeficácia vai te ajudar a tolerar esses momentos aí de compulsivos e tal. Por isso que é indicado que se crie metas, desafios e tal, para que a pessoa cada vez mais acredite na capacidade dela de atingir essas metas. Então a gente começa com pequenas metas ali, vai fazer o treininho lá de tantos minutos por dia. Beleza, conseguiu? Consigo executar um negócio. Então ele tá mandando essas informações pro cérebro dele. Na crise vai acontecer a mesma coisa. Não, eu já consigo treinar, consigo não sei o que, eu consigo lidar e controlar o meu corpo. Eu tô mais
perto do controle desse corpo. Então, a atividade física ajuda você a desenvolver a autoeficácia e aí, a partir disso, conseguir ter mais controle nesses momentos de crise. Crise de ansiedade, crise de compulsão, crise X, né? Quando a gente tá falando disso também, dessas pequenas metas, na pesquisa que eu tava fazendo, as pessoas falavam quão importante é isso, né? Porque se você falar que você só quer caminhar porque você quer caminhar, você não vai caminhar, porque você não tem motivação de só caminhar. Porque eu quero viver mais. Como que você vai mensurar alguma coisa daqui 40 anos, daqui 50 anos? Não é possível. E fala muito como é importante criar esse pequena meta, esse pequeno objetivo. Então, num mês, criar esse objetivo que você consegue ver ali o que aconteceu. E se você cumpriu esse objetivo, de você celebrar, de você realmente comemorar que você quer beber para comemorar? Comemora, porque você conseguiu fazer aquilo, sabe? Não vai comer tudo que você encontrar pela frente também, mas se dá esse prazer de comemorar, porque era um objetivo, é difícil e você conseguiu atingir aquela meta. E se você atingir uma porcentagem daquela meta, você não tem o direito de comemorar. Você comemora também se você quiser, mas é importante lembrar também que é uma coisa nova, né? Não é algo difícil introduzir isso numa rotina. Tinham pessoas com opiniões diferentes falando que se você quer fazer atividade física, você tem que fazer todo dia. Porque se você tentar fazer 3 vezes por semana, você vai se complicar. Você faz de segunda a quinta, ou você faz no seu fim de semana. E aí criar essa coisa, essa rotina, você acaba se perdendo também. Então é mais fácil que você faça mais vezes do que menos vezes, para conseguir ter isso de uma forma de menos energia também nesse pensamento e tal. E é muito legal como fala também sobre os tipos de atividade física, né? Porque, por exemplo, para mim, o que eu pensava em atividade física era fazer escalada ou caminhar. Eu nunca pensei sobre alongamento como uma atividade física. E aí, o que eu descobri nessa parte do alongamento era, eu fui no quiroprata porque estou envelhecendo e começou a aparecer dor nas costas. E eu achei que era da escalada. Eu acredito que seja. Acho que eu dei um mau jeito na escalada. Só que o que eu entendi é que eu também tenho que alongar partes do corpo que eu não alongava. Porque eu me aqueço para fazer escalada, só que eu aqueço o ombro, aqueço perna, aqueço mão, pé, partes que eu vou usar mais ali, que eu consigo ver aquele movimento. Não alongava muito barriga, não alongava costas e dor nas costas. O que é dor nas costas? Uma parte dela é o seu músculo da barriga, você que trabalha o dia inteiro sentado, fica o tempo todo sentado, vai para todo lado sentado, seu músculo da barriga é praticamente inexistente. Então você não está utilizando ele, tinha que utilizar, porque se a gente não tivesse sentado, ele estaria sendo trabalhado. E o músculo da sua costa está trabalhando dobrado, porque está tendo que trabalhar pelo músculo da sua barriga. Então, ou alongar e fazer alongamento do corpo todo é importante para ter esse balanço. E uma das principais dores nas costas hoje em dia é por causa disso, dessa postura que a gente trabalha e o músculo trabalhando dobrado ali nas costas. Ainda não consegui, mesmo sabendo disso, criar um hábito de alongamento que alonga essa parte minha. Porém, agora que estou sentado aqui gravando esse episódio, começou a me dar umas dor nas costas. Será que foi o psicológico ali, um placebinho falando sobre isso? Mas eu vou ter que alongar logo que a gente terminar aqui. Demorou, você tem que fazer musculação, não adianta, vai ter que fortalecer, porque, né, é isso, você já fortalece as costas, mas o seu core, né, abdômen e costas, tem que estar os dois fortalecidos, né, enfim. Muito obrigado, sim. Tipo, jogar na minha cara, que o meu quiroprata também jogou. Mas Fala a minha com a preguiça... nossa personal maravilhosa, amamos muito, uma sádica do caralho. Sim, mas ela é demais. Mas vê como isso funciona? Porque, ó, eu adoro atividade física, só que eu odeio academia. Academia é uma coisa Você gosta de se pendurar numa montanha a não sei quantos metros de altura, correndo risco de vida, né? Aí, de repente, levantar um pezinho ali não é mortal o suficiente pra você. Né? Você não tá em risco suficiente, eu acho que é isso. Não tem uma adrenalina, nossa, posso morrer aqui e tal, né? Não, aí você não quer. Você quer um negócio que você pode quase morrer, né? Enfim, o que eu queria lembrar também, aquela hora falou e eu acabei não fortalecendo, é que quando a gente tá pensando na questão da saúde mental, não é a mudança corporal que a gente tá levando em consideração. Não é essa mudança do abdômen que tá mais fortalecido, das costas, não sei o quê. A gente tá falando de uma mudança química, né? De uma mudança que é muito mais sutil e tal. E que, sei lá, 30 minutos por dia de atividade física
já ajuda. Então, por exemplo, no caso da depressão, indica-se mais esses anaeróbicos, né? A musculação e tal. E já nos casos de ansiedade, os exercícios aeróbicos. Então, sei lá, eu tenho um paciente que tinha um quadro de ansiedade, ele anda muito de skate, né? Tipo, ali remando e tal, não sei o quê, e corre. Então, para ele fez um super efeito. Para alguém que tá com processo de quadro depressivo, é mais indicado o anaeróbico, né? Que é uma questão mais do fortalecimento e tal. Mas é isso, tipo, 30 minutinhos por dia. As pesquisas normalmente acompanham esses pacientes até 12 semanas. Então, a partir de 12 semanas, ou nesse período, né, de 8 a 12 semanas, você já começa a ver esses benefícios acontecerem e tal. Nem preciso falar que a atividade física previne um monte de outras doenças e fortalece a nossa imunidade. Nossa, tem um monte de coisa que, além da saúde mental, a atividade física ajuda. Eu acho que você tá num momento, assim, mesmo sendo um cara jovem, que só o movimento não é mais suficiente, né? Porque você faz atividades que te geram movimento, mas agora eu acho que você precisa também entrar nesse processo de fortalecimento, de tônus muscular e tal, porque o seu corpo, né, assim, não adianta, gente, depois ali dos 23, 24 anos, nosso tônus e tal já decai, né? Então não tem como, tem que olhar pra isso com carinho, né? Também tem um projeto Coroa Malhado, né? Coroa Sarado. Então temos que começar a investir o quanto antes. Porque é isso aí. Adoro, gente, coroas malhadas nesse mundo. Queremos, precisamos. O Lu fala, né, que ele vai chegar nos 50 muito melhor do que ele chegou nos 40 e vai mesmo, né? Porque tá aí, Começou a fazer focado. agora, né? Não fez porra nenhuma antes. Não, claro que fez. Ele fez fez. muita coisa pra chegar aos 40 bem, né? Mas agora ele vai chegar aos 50 melhor ainda, enfim. Vamos falar dos malefícios da atividade física? De Mauro. Né? O psicólogo tá aí pra tacar fogo nas coisas. Gente, na verdade, é brincadeira, né? Assim, na verdade, a gente observa malefícios em atletas de alta performance. E isso é uma discussão que é muito pouco difundida, porque acredita-se que o atleta, né? Então, quando você pensa no Phelps, na Biles, né? Na ginasta lá, nas irmãs Williams, enfim, você fala, cara, esse povo, eles têm a mente blindada, né? Uma galera que tem um psicológico blindado para conseguir atingir o que eles atingem e tal. O que não é verdade. Então, imagina assim, esses caras, vamos pegar o Phelps, por exemplo, né? Ele é um cara que tem um monte de patrocinadores, então marcas que acreditam nele. Nenhuma marca quer se linkar alguém que não tá bem emocionalmente e tal. Só que a gente tem, assim, os números em relação aos atletas, eles são muito velados, né? Mas, por exemplo, o Phelps em eu anotei aqui que eu não lembro. Em 2016, depois dos Jogos do Rio de Janeiro, né? Ele deu entrevistas, ele abriu que ele estava com um quadro depressivo, que ele tinha ideação suicida e tudo isso. E aí você fala, meu Deus, o cara 28, sei lá, medalhas, o maior campeão dos campeões, não sei o quê. Só que principalmente os esportes em que o atleta é sozinho, natação, ginástica, que é só ele, não é uma equipe, o peso e a pressão em cima dele é muito grande, né? Imagina que o cara treina anos, se a gente for pensar numa Olimpíada, né? O cara fica lá, a Olimpíada a cada 2 anos, né? Se eu não me engano, acho que sim. Ele fica ali treinando durante 2 anos para uma prova que vai durar 4 minutos, que são minutos que vão decidir a vida dele. E nesses jogos, você tem um monte de atleta e, na verdade, só 3 vão estar no pódio, né? Então, pensa que são 3 que estão, que legal conseguir, e 40 que estão frustrados. É um processo, assim, de desgaste físico, emocional, desgaste psicológico muito alto. E o excesso de atividade física, né, gera infecção pulmonar, tem um monte de coisa, assim, que quando a atividade física ela tá desregulada,
é muito sério e muito perigoso. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma observação, né? Ó, infecção pulmonar, outras questões físicas, porque eles estão o tempo inteiro levando o corpo deles ao limite. Que é diferente da gente que vai fazer o nosso treininho lá, né? Esses caras treinam por horas. O Phelps chegou a ficar 8 horas por dia dentro da piscina. Cadê, né? Onde que tá o convívio social desse cara? Onde que estão os relacionamentos, que são uma parte super importante da vida, né? Dos seres humanos e tal. Isso interfere em um monte de coisa. Então, não tem como sair ileso da alta performance. Eu acompanhei eu tive que pesquisar aqui, mas as Olimpíadas são a cada 2 anos mesmo, que eu também não sabia. E eu lembro dessa última Olimpíada, foi o primeiro ano que colocou escalada como esporte olímpico. Espero que agora cresça, sendo uma coisa mais ampla ali no mainstream. Mas eu lembro de ver uma das pessoas que ganhou uma medalha, mostrando a rotina dessa pessoa, que eu não quero identificar aqui, mas eu pensei assim, essa pessoa só treina. Essa pessoa tem 21, 22 anos e ela só treina. Basicamente, a pessoa fica o dia todo treinando, todo dia da semana treinando. Aí teve reportagem sobre a vida, sobre não sei o que lá. Não tinha nada ali que falava de lazer. Tinha um pouco de família, os amigos falavam que a pessoa estava sempre treinando, não sei o que. Tipo, é isso, a pessoa está dedicada completamente naquilo. É uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, e fica naquele círculo de tipo... É o mesmo que uma carreira, né? Você trabalhar trocentas horas por semana, só focado ali na carreira. Você tem aquele benefício, aquele de você conseguir conquistar, de você ganhar aquela medalha, mas... E aí? Que momento que a pessoa realmente entende que tem mais do que só aquilo, né? Claro, não é tão simples fazer, eu não sou um medalhista olímpico ainda, talvez não tenha mais idade para ser algum dia, mas... É um peso muito grande, é um estresse muito grande e é uma pressão da sociedade, uma pressão do seu país, você tá representando o seu país ali naquilo, você... E a maioria são novos, né? Você já começa numa idade nova que Era você isso não que eu ia tem falar. No momento em que a discernimento. socialização é super importante, né? Assim, ó, o atleta olímpico treina desde criança, né? Dependendo do esporte, talvez desde a adolescência. Que são os momentos em que a socialização e tal é super importante, em que o caráter, em que um monte de coisa está sendo reforçado, construído e tal. E os aspectos psicológicos também estão se estruturando. E aí ele tem uma socialização muito reduzida, um nível de cobrança muito forte, em que o esforço dele não é recompensado e sim o resultado atingido. Então, foda-se que você treinou 2 anos da sua vida, abriu mão de namoro, de não sei o quê, se você não pegou uma medalha de pódio, né? Assim, de ouro, prata, enfim. Então, é muito desgastante. E a gente cria essa falsa ideia de que os atletas são blindados, impecáveis e perfeitos, e não é verdade. Quando a gente levanta os dados de doenças de saúde mental, né? Patologias relacionadas à saúde mental, eles têm a mesma quantidade da população normal. Então, só que a gente também tem um pouco dos dados meio encobertos, né? Essas pesquisas não são muito autorizadas e tal, porque é isso, você tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida. Então, só que a gente tem casos, tipo assim, agora tá aparecendo cada vez mais, né? Os atletas desistindo da carreira, abrindo mão de Olimpíada, tipo, não, porque eu não aguento, eu tô no meu limite emocional, eu tô no... não dá mais pra mim e tal. E essas escolhas são inimagináveis, né? Justamente porque a gente coloca o atleta nesse lugar de imagina, não tem problema, não tem, sei lá, é perfeito, com um corpo perfeito, uma vida perfeita, não é verdade, né? Sem falar no abuso, além dessas questões de depressão, ansiedade, tem distúrbio alimentar, que é super frequente, principalmente nas mulheres, e as dependências de substâncias, né? Porque eles, enfim, é muito comum eles usarem certos tipos de estimulantes e coisas assim, né, para conseguir manter a rotina de treino e tudo. Então, é sério, né? Isso precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado. O nosso primeiro episódio, que foi o episódio que a gente falou sobre o medo, que a maioria das pessoas me disse, era sobre... Elas achavam que outras pessoas não tinham medo
tão frequente, ou sobre isso, sobre aquilo. E eu acho que esse episódio é mais uma vez para mostrar de que nós, seres humanos, somos todos iguais, temos depressão, temos tristeza, temos felicidade, temos em porcentagem diferentes, não importa se você é famoso, se você é um atleta ou não. Nós somos todos maravilhosos e todos cagados. Então, não importa quem você tá vendo ali, você tem que lembrar que aquela pessoa tem aqueles problemas como a gente tem e pressões diferentes também, né? Eu acho que foi uma tenista também que tava colocando pra fora os problemas que estavam acontecendo e estavam penalizando ela por estar falando sobre os problemas. E é isso, tipo, uma coisa velada ali que eles estavam tentando ainda barrar e ela tentando expressar como também é difícil pra ela, não importa que ela é famosa, não importa que é milionária, que não sei o que lá. É um estresse, é um problema real. E assim, a gente tem, em relação à NBA, né, ao basquete e tal, nos Estados Unidos isso fica mais difundido, principalmente o problema deles com drogas, né? Porque daí vira aquele escândalo midiático que o atleta foi pego, não foi, né? Foi preso com não sei quanto, sei lá, que droga e tal, enfim. Mas isso é só uma pontinha do processo que eles passam e tudo, né? Essas viagens, dependendo da modalidade que ele cada semana tá num lugar, ou cada mês tá num país, tá numa prova diferente, longe da família, não cria vínculos. Enfim, gente, tem um monte de questões aí que não são olhadas. Então, o esporte, ele traz muita coisa positiva em relação à disciplina, à autoeficácia, mas tem uma linha de equilíbrio que dependendo, né, quando ele vai se profissionalizar, ele não consegue ter. Então, isso precisa ser olhado com cuidado. Vamos para as nossas dicas ou tem mais alguma coisa que você quer falar? Você que é o nosso atleta, o nosso alta performance aqui do podcast. Quero dizer que a maioria dos nossos ouvintes não é atleta de alta performance, então não use a desculpa do final da parte negativa para não praticar atividades. Não se iluda. Vá dar uma caminhada, uma caminhadinha. Segura a tua onda que você não é o Michael Phelps, tá, queridos? Segura a onda de vocês aí. Não vem não, ai não, porque a Cíntia falou que pra você chegar na alta performance, assim, falta muito ainda. Calma. Vamos para as dicas. Dica de livro, eu acho que Os Hábitos Atômicos do, não sei, nunca lembro, enfim, Demauro depois, né, organizadíssimo, coloca aí na descrição do episódio, mas ele vai falar muito dessa construção desses micro hábitos para você conseguir instalar esses hábitos maiores, principalmente em relação à atividade física, a boa alimentação e tal, acho que vale dar uma lida. Você tem alguma dica de livro? Uma biografia, alguma coisa assim? Esse livro que você indicou é de James Clear. Já achei ele aqui, estará na descrição. Não tenho nenhum livro de dica. Eu fiquei pensando, assim, a maioria dos filmes que a gente vê sobre atletas tá muito focado na superação, né? Porque esse é só o lado que aparece, assim, na mídia e tal. Eu gosto de um filme que é de um atleta norte-americano que chama Prefontaine, Um Nome Sem Limites. Até em paralelo, assim, eu acho que o cara que treinava o Prefontaine foi o cara que, de alguma maneira, criou a Nike, a marca, né? Porque ele que fazia os tênis dos corredores e tal, lá na cozinha dele, enfim. E é daí que sai a ideia da Nike, desses tênis, enfim, feitos, assim, com foco mesmo no esporte e para cada esporte, tá? Enfim. E ele era um cara, o Prefontaine, assim, recordista e tal, e dá pra ver muito esse impacto negativo também, né? Esses dois lados do excesso de pressão que ele sofria e como a saúde mental dele foi sendo, sei lá, destruída aí no processo também. Eu tenho uma dica de filme e uma dica de pessoa. A minha dica de pessoa é o maravilhoso Drauzio Varela, doutor Drauzio meu Varela, Deus! que está sempre falando sobre a importância da atividade física. Então, vá no YouTube e digite Dr. Drauzio Varela, maravilhoso, atividade física. Inclua o maravilhoso na pesquisa. E ele vai ter muito conteúdo falando dos benefícios, de como fazer, 30 minutos. Ele tem muito dado estatístico disso também, muito importante. E o Drauzio, para os mais íntimos, ele começou a correr acho que aos 50 anos, né?
Então, ele era fumante e tal, e ele sempre conta a história dele legal, assim, ver que ele médico, tudo isso, só que, né, assim, todo cagado, e ele vai pra corrida lá com 50 anos e pleníssimo, maravilhoso, fazendo as maratonas dele e tal. Então, Drau, se você estiver ouvindo a gente, um beijo pra você, a gente adora você. É engraçado que você falou sobre superação, porque eu tava pensando em filme de superação, mas eu não achei o nome, não vou dar essa dica, vou dar a dica de outro filme chama Free Solo. É um escalador, o Alex, ele fez o Yosemite, que é uma parede gigantesca nos Estados Unidos, num parque lá nacional, sem corda. Ele escala aquilo sem corda, que geralmente seres humanos normais têm que usar corda, dormir lá na montanha, porque é muito alto e tal, não se faz num dia. Ele sobe num dia lá. Um spoiler, porque é um documentário, né? Mas é muito legal de ver como é a preparação física dele, porque mesmo ele sendo um atleta, aquilo não é uma coisa normal de se fazer, então ele tem que se fazer uma preparação física tremenda. E o mais forte ainda é que é a preparação mental dele, de estar conseguindo, porque não importa que ele é forte e consegue subir, de quanto o psicológico dele é afetado, de qualquer erro ali ele cai e adeus. E aí mostra também a parte dos cinegrafistas ali, o pessoal do documentário gravando e pensando, e se ele cair? O que a gente faz? Sabe, o que a gente tá fazendo? A gente vai querer fazer? Porque se ele cair, a gente é responsável, sabe, não é uma parte legal, a parte, tipo, a gente tava aqui responsável pela morte de uma pessoa, sabe? É bem legal esse documentário, mostra também eu não sei se ele era casado na época, hoje ele é casado, tem um filho ou uma filha, mostra a parceira dele ali, nesse processo de como é estar com ele naquele momento, ela pensando e tentando dar força pra ele, mesmo a parte dela querendo que ele não faça, e como é essa parte psicológica e física, sabe, do treinamento. Muito legal. A minha mão já está transpirando só de lembrar de assistir esse filme. Nossa, a minha mão ficou suada, de verdade. Cara, só de pensar, olha o calor que dá, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Free Solo estará na descrição. Quero deixar uma tarefa para os nossos ouvintes que é, se esse episódio te motivou a fazer algum tipo de atividade, alguma coisa, enfim, conta pra gente lá no Instagram, no Corajosamente Podcast, ou manda mensagem pra mim ou pro Bruno, enfim, a gente quer saber. Ficaríamos muito felizes se vocês fizessem alguma coisa e, corajosamente, me motivaram a fazer a atividade, minha dose de endorfina tá aqui legal, serotonina, tive dopamina suficiente, organizada e modulada para isso, então vou ficar feliz. E queria deixar também a lembrança do desafio aí. Quantas mensagens a gente precisa receber, Cintia, pra você aceitar participar da maratona? Não, eu não vou aceitar, gente, participar da maratona. Isso tá fora de cogitação. Pensa em outro esporte, uma maratona de dança, talvez eu tope. Olha aí, pode ser uma maratona de dança. Dançar por 42 quilômetros. É isso, então. Mais um episódio maravilhoso. Quero deixar um beijo pra Michelle Loyola e pro Fernando, meu casal de amigos maravilhosos. Donos da sala folk mais famosa de São Paulo, e um beijo pra Débora, que é amiga deles e que escuta a gente bastante, acompanha os episódios. Então, Débora, beijo pra você e, gente, obrigada pelo episódio. Estou um pouco motivada, tá? Confesso, a fazer minha atividade física hoje. Vou chegar com uma vibe melhor no meu treino. E vejo vocês, vejo entre aspas, né? Na semana que vem, no episódio da semana que vem. Beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau.